Capítulo 201. Deixe comigo. Houve uma comoção na entrada da cidade do Rosa na manhã seguinte, ao raiar do dia. Um esquadrão de investigação enviado pela teocracia São Mesite chegou à cidade de Rosa. Eles trouxeram os servos das Sorôfias, que anteriormente trabalhavam para o Diamond Riviere, junto com eles. Grace e os outros estavam sob custódia dos Cavaleiros de Nora havia uma semana. Eles ainda tinham permissão para fazer o que quisessem, só que estavam impedidos de se afastar muito do grupo. O plano era mandá-los de volta para Rosa, mas eles não acompanharam o primeiro comboio da Casa Ascart porque eram muitos deles. Em vez disso, eles seguiram o comboio de Nora, que partiu um pouco depois, resultando na perda das celebrações do Dia da Libertação. Não era realmente um grande problema perder o feriado, já que era uma celebração anual para os rosaianos de qualquer maneira. No entanto, sua chegada tardia em Rosa ainda deixou Grace incrivelmente em pânico. Durante seu tempo no feudo de Ascart, ela conseguiu reunir um pouco de inteligência e descobriu algo que, se for verdade, poderia colocar sua jovem senhorita em uma desvantagem extremamente grande. Quando você vai me soltar? Já entramos na cidade do Rosa, não entramos? Trancada dentro dos limites do Diamond Riviere, a empregada enfurecida gritou com raiva para os cavaleiros da teocracia. No entanto, os cavaleiros foram estritamente instruídos a não permitir que nenhum dos servos de Sorôfias deixasse os limites das carruagens usando o pretexto de ter que realizar uma entrega formal. Grace olhou para o bispo Felipe, que estava conversando vagarosamente com outra pessoa sobre os pontos turísticos únicos da cidade de Rosa, e não teve escolha a não ser abandonar a ideia de sair à força. Jovem senhorita, murmurou Grace preocupada. Enquanto isso, no Rosa Conference Hall, uma Charlotte elegantemente vestida deu um passo à frente para cumprimentar Nora e a força-tarefa legal da igreja que estava atrás dela. Hoje cedo, depois de entrar na cidade, o esquadrão de investigação, encarregado da importante responsabilidade de investigar o caso de sequestro do feudo procurador do feudo Ascart, marchou para a sala de conferências Rosa sob a liderança de Nora e convocou a principal suspeita, Charlotte Sorofia. Roel deveria estar aqui também, mas foi dispensado por causa de sua saúde debilitada. A igreja, em vez disso, enviaria pessoal para a Galeria Sem Pássaros para obter seu testemunho. Charlotte tinha antecipado tal movimento de Nora, e ela se preparou para isso. Isso foi evidenciado pelo imponente esquadrão de advogados rosaianos em posição de sentido atrás dela. A situação foi tensa desde o início. Com base na cláusula 4 da Lei de Segurança Nacional da Teocracia de São Mesite sempre que um senhor feudo tiver sua liberdade restringida em decorrência de sequestro ilegal, sequestro ou ações de natureza similar, o governo da teocracia e a família real Checlide estão autorizados a intervir e usar todos os meios possíveis para parar, prender e punir os criminosos envolvidos. Os criminosos serão levados para o Lee Capital Loren para serem julgados por seus pecados. Temos motivos para suspeitar que a senhorita Charlotte Sorofia da Rosa Merchante Confederacy violou esta cláusula e muitas outras. Com as evidências que reunimos até agora, estamos autorizados a realizar uma prisão à força. Um velho juiz supremo da teocracia, de cabelos brancos, iniciou as negociações com palavras poderosas e cheias de ameaça. Anos de lidar com a lei tinham construído seu ar de autoridade, dando-lhe uma presença imponente. Embora todos os presentes soubessem que autorizado a realizar uma prisão à força era uma grande bobagem nas atuais circunstâncias, eles ainda se sentiam intimidados. No entanto, a atitude contundente da teocracia estava fadada a enfrentar uma resistência igualmente contundente de Rosa. Sob o olhar imponente do juiz supremo, um ancião de barba nevada levantou-se trêmulo. Ele era um alto funcionário aposentado do departamento jurídico de Rosa. Apesar de sua velhice, sua reputação composta não era nada para ser menosprezado. De acordo com a cláusula especial indicada no Strategic Alliance with Paper of Rosa Merchante Confederacy Anti-Ascart Fiefdom durante a guerra, se um membro de qualquer casa governante for gravemente ferido ou em uma posição perigosa devido a circunstâncias excepcionais, o outro parte é obrigada a fornecer um ambiente seguro e tratamento médico satisfatório para esse indivíduo. Até onde eu sei, o senhor feudo incumbente do feudo de Ascart, Marquês Carter, está atualmente lutando nas linhas de frente da fronteira leste para repelir os desviantes. Pode-se dizer que isso é uma circunstância excepcional para o feudo de Ascart. A senhorita Charlotte Sorofia notou que o senhor Roel Ascart havia sofrido ferimentos significativos, e seu julgamento a levou a acreditar que o feudo de Ascart é incapaz de fornecer tratamento satisfatório para ele na ausência do Marquês Carter. É com base nisso que ela escolheu trazê-lo para Rosa para tratamento, e é um curso de ação legítimo e lógico. Quanto à acusação de que ela sequestrou o senhor Roel Ascart, isso não passa de um mal-entendido decorrente de uma falha de comunicação entre as duas casas. Vou ter que pedir ao esquadrão de investigação que interprete suas palavras com cuidado para evitar mais mal-entendidos. Aqueles dois velhos tinham uma idade combinada de mais de 200 anos e, no entanto, eles estavam olhando um para o outro através da longa mesa, atirando faíscas um no outro. Sob sua liderança, seus assessores rapidamente deram um passo à frente para empurrar ainda mais seus casos. O livro branco da Aliança Estratégica da Confederação Comerciante de Rosa e do feudo de Ascart que você citou nada mais é do que um acordo privado assinado entre o feudo de Ascart e a Confederação de Mercador de Rosa. Não carrega nenhum poder legal na teocracia São Mesite, e sua prioridade está muito abaixo da nossa Lei de Segurança Nacional Com base nas cláusulas do terceiro acordo da Aliança Internacional da Humanidade as leis locais devem ser priorizadas quando se trata de disputas privadas entre dois feudos. Os acordos estratégicos privados que os feudos fizeram uns com os outros, a seu critério,
tem poder obrigatório sob tais circunstâncias. O súbito desaparecimento do Sr. Roel Ascart é um assunto internacional que afetou a estabilidade da teocracia de São Mesite e minou a autoridade de Sua Alteza Nora Checlide. Dado seu impacto de longo alcance, não deve ser banalizado como um assunto privado entre dois feudos. Eu teria que pedir aos advogados do Departamento Jurídico de Rosa para não desvirtuar a natureza do incidente. Foi um intenso choque de legalidades entre os dois lados. Os membros participantes dessa batalha acalorada eram os principais talentos jurídicos de ambos os países e não tiveram problemas para citar todos os tipos de cláusulas e casos pouco conhecidos. Livros de direito grossos foram folheados em um ritmo surpreendente, enquanto ambos os lados rapidamente procuravam referências para reforçar seus argumentos. O escopo de seu debate incluiu as leis da teocracia de São Mesite, o feudo de Ascart, a Confederação Mercante Rosa e até os acordos internacionais de coordenação estratégica assinados por todos os países humanos. Não havia nada que eles não usariam como arma aqui. O Supremo Juiz da Teocracia, Carstede, lutou de igual para igual com o ex-alto funcionário Calou do Departamento Jurídico de Rosa, sem hesitar, derrubando os argumentos um do outro. À medida que o confronto ficou mais acalorado, eles logo ficaram emocionalmente carregados no debate. Olhares penetrantes foram disparados sobre a mesa enquanto eles bufavam furiosamente. A essa altura, não se tratava mais de ser os alas de suas jovens senhoritas. Esta batalha foi lentamente se tornando um confronto entre as forças legais da teocracia e Rosa. Uma derrota que não decepcionaria apenas Nora ou Charlotte, eles se veriam incapazes de levantar a cabeça diante da outra parte também no futuro. Por 3 horas inteiras, eles debateram com um fervor que não perderia nem para a mais feroz das donas de casa. O esquadrão de investigação de Nora estava no ataque aqui, mas sob a forte proteção dos advogados de Rosa, eles foram incapazes de atribuir um crime a Charlotte. Charlotte tomou um gole de chá, sem se surpreender com o resultado. Ela havia feito preparativos minuciosos para este mesmo dia, sem contar que os advogados de Rosa, devido a frequentes processos judiciais decorrentes de disputas comerciais, eram extremamente hábeis em debates. Bruce até contratou pessoalmente a ajuda do aposentado Calou, que havia alcançado muitos méritos notáveis. Para o Departamento Jurídico de Rosa, com a escalação que eles tinham aqui, era quase implausível que eles perdessem hoje. A condição para estabelecer se houve uma restrição de liberdade pessoal neste caso depende se a pessoa em questão, Sr. Roel Ascart, escolheu voluntariamente ir junto com a senhorita Charlotte Sorofia. Antes de partir para Rosa, a senhorita Charlotte Sorofia solicitou a permissão do Sr. Roel Ascart, e eles até se envolveram em atividades de entretenimento, incluindo observação de estrelas. A evidência neste ponto está em desacordo com a definição legal de sequestro. Após uma série de debates, o esquadrão da Inquisição ainda não conseguiu fazer nenhum progresso. Então, o juiz supremo Carstede virou-se para olhar para Nora, que estava sentada atrás vagarosamente, e esta sentiu levemente. Eu o vejo. Nesse caso, deixaremos de lado temporariamente as acusações que temos sobre a violação da lei pela senhorita Charlotte Sorofia e passaremos a discutir o contrato de noivado entre a senhorita Charlotte Sorofia e o Sr. Roel Ascart. Essas palavras mergulharam o tribunal em um estado de silêncio momentâneo. Os advogados do lado de Rosa se entreolharam por um momento antes de suspirar de alívio. Na opinião deles, não havia muito o que discutir sobre o noivado. É verdade que havia algumas leis sobre compromissos, mas eram muito vagas, especialmente porque era mais uma questão civil. Se a outra parte fosse incapaz de indiciar Charlotte pelo crime de sequestro, eles teriam muito pouco fundamento para anular com força o noivado. Basicamente, o que eles tinham que fazer aqui era apenas insistir no cumprimento do contrato de noivado. O pior finalmente havia passado, e parecia que a outra parte também queria descansar. Com esses pensamentos em mente, os advogados finalmente liberaram um pouco de sua tensão. Depois de horas de debate, já era quase meio-dia. Estavam todos exaustos e alguns já pensavam no que iriam almoçar. Foi em meio a essa atmosfera pacífica que o Supremo Juiz Carstede fez uma pergunta. Posso saber a que leis está sujeito o contrato de noivado entre a senhorita Charlotte Sorofia e o Sr. Roel Ascart? É a Lei de Engajamento da Teocracia São Mesite e a Lei de Engajamento da Confederação Comerciante Rosa apóstrofo. Tem um contrato legítimo criado sob o testemunho das leis de ambos os nossos países. Eu o vejo. Isso é ótimo. Essas palavras trouxeram um sorriso satisfeito aos lábios do juiz de cabelos brancos. Senhor irmão, o que há de errado? Na galeria dos 100 pássaros, Alice olhou espantada para o menino em cadeira de rodas. Por um momento, ela sentiu que o mundo estava girando ao seu redor. Ela imediatamente correu para o lado de Roel e, sem saber, as lágrimas já começaram a escorrer por suas bochechas claras. Ela nem se atreveu a tocar Roel por medo de piorar seus ferimentos. Espere um momento, não chore. Estou bem. Observando as lágrimas de sua amada irmã adotiva continuarem a fluir, Roel sentiu como se seu coração fosse se despedaçar. Ele agarrou a mão dela e a colocou ao lado de seu rosto antes de explicar gentilmente tudo o que ele havia passado durante esse período de tempo. Quando Alicia soube que Roel estava sendo atormentado por 3 efeitos colaterais, tornando até a caminhada extenuante para ele, seu corpo tremeu de fúria. Só de pensar em como Charlotte se atreveu a fazer pouco caso da condição de Roel, ela ficou completamente furiosa. Charlotte, este assunto ainda não acabou. Alicia anotou essa pontuação em seu livro de dívidas enquanto Roel começou a perguntar como ela estava. Alicia, como está sendo seu treinamento? Você deveria ter alcançado o nível de origem 5, certo? Bem, acabei de atingir o nível de origem 5. O que há de errado, Lord Broter? Roel deu um suspiro de alívio depois de ouvir a mentira de Alicia. Ele levou algum tempo para escolher suas palavras
palavras antes de juntá-las cuidadosamente. Bem, acontece que um dos efeitos colaterais que estou sofrendo é a força vital doente. Força vital doente. Tudo bem, eu entendo. Um brilho afiado passou pelos olhos de Alicia. Ela se inclinou em direção aos ouvidos do garoto de cabelos pretos e sussurrou com ternura: Senhor irmão, deixe tudo comigo. Capítulo 202. Pássaro do Senhor irmão. Quando ouviu Alicia declarar corajosamente que cuidaria do tratamento de sua força vital enferma, Roel ficou um pouco preocupado. Na opinião dele, ela era alguém que precisava de proteção, especialmente porque nunca havia demonstrado suas habilidades transcendentes antes dele. Ah, isso também não está certo. Ocasionalmente, enquanto passavam o tempo juntos, Alicia lançava feitiços triviais para ajudá-lo a preservar registros antigos e outras tarefas semelhantes. No entanto, esses feitiços também podem ser facilmente lançados por transcendentes de nível 6 de origem. Então era impossível determinar a extensão de suas capacidades através disso. Como tal, Roel não achava seguro deixar tudo para ela. Em vez disso, ele chamou Andreu e o fez examinar a linhagem de Alicia para determinar se ela preenchia o critério. Quando Andreu atravessou a porta e colocou seus olhos turvos em Alicia, Roel sentiu seu coração pular de preocupação. Então, as pupilas de Andreu de repente se dilataram. O que está acontecendo? Nós realmente conseguimos encontrar um transcendente com força vital quase ilimitada de alguma forma, e isso é impossível. Apesar de ter vivido por mais de 100 anos, o velho nunca tinha visto uma linhagem tão única antes. Ele lançou um feitiço para permitir que ele inspecionasse melhor a condição de Alicia, afirmando que a força vital que ela possuía superava em muito a dos humanos comuns. Vendo isso, ele exalou profundamente com um olhar agradecido em seu rosto. A salvação de Roel foi a salvação para a equipe de especialistas médicos que o atendeu também. Eles estavam trabalhando em um cronograma apertado, especialmente com a Ascart House já na cidade do Rosa para pressioná-los. O enorme estresse que os esmagava os deixava constantemente quebrando a cabeça em frustração por soluções, de tal forma que alguns membros da equipe ficaram carecas de tanto coçar o couro cabeludo. Andreu foi um pouco mais afortunado no sentido de que ele ainda tinha cabelos brancos exuberantes, pois não havia assumido muitos trabalhos estressantes em sua juventude. Sua barba, no entanto, foi muito menos afortunada. Ele tinha o hábito de puxar a barba sempre que estava imerso em pensamentos, e a força que exercia era proporcional à dificuldade da pergunta. Ele deve ter arrancado pelo menos 20 pelos da barba nos últimos 2 dias, então deve ser compreensível porque ele estaria tão agitado para ver Alicia neste momento. Filho, acho que você se encaixa no critério. Você é capaz de manifestar sua força vital? André olhou para a garota de cabelos prateados com antecipação em seus olhos, querendo ver sua habilidade lendária em ação. Alicia ponderou por um breve momento antes de acenar com a cabeça em resposta. Ela esticou a mão e fechou os olhos. A atmosfera ao seu redor mudou imediatamente, e rastros de luz subiram de seu corpo. Por alguma razão, Roel se sentiu inexplicavelmente animado ao testemunhar esse fenômeno. Ele sentiu que Alicia era como a lua cheia prateada lançando seu brilho luminoso sobre ele, deixando-o sentindo como se estivesse mergulhando em água de nascente gelada e refrescante, revigorando por dentro e por fora. Alicia finalmente abriu os olhos e lentamente levantou as mãos ainda mais alto. Os fios brancos de luz que ela emanava se transformaram em um pequeno pássaro empoleirado em sua mão. Andreu ficou tão impressionado com essa visão que quase se pôs de pé para aplaudi-la. Isto é fantástico. Eu nunca pensei que seria possível que a força vital fosse condensada em tal grau. Nunca tendo visto uma coisa dessas antes, o velho animado deu um passo à frente e pegou uma lupa para examinar de perto o passarinho na mão de Alicia. Enquanto isso, Alicia, que havia provado que tinha capacidade de tratar Roel, sorriu de contentamento. E Roel também soltou um suspiro de alívio. Notável. Esta é uma linhagem única de tipo de vida, é ainda mais poderoso do que o descrito nos livros. Murmurou André. Roel balançou a cabeça, impotente. Ele deve não saber que a habilidade da linhagem de Alicia só revela sua verdadeira proeza à noite. Ainda é dia no momento, então sua habilidade é mais fraca. Senhor Andreu, você acha que Alicia, o suficiente? Com certeza é o suficiente. Como devemos proceder então? Precisamos de algum tipo de ferramenta mágica como meio? Não, não. A força vital é um poder separado do mana, ferramentas mágicas não são capazes de aproveitar esse poder. O método de tratamento teria que depender da extensão da força da linhagem. Andreu pousou a lupa e começou a explicar a situação a Roel. Com base em registros antigos, o orvalho da Lifetrey também pode ser classificado em vários níveis. O orvalho de nível mais alto poderia simplesmente ser aplicado externamente, o paciente nem precisaria consumi-lo. Quanto aos orvalhos de nível inferior, eles ainda precisam ser misturados com outros medicamentos para aumentar seus efeitos a um nível satisfatório. No entanto, como dizia o ditado, todos os remédios tinham algum grau de veneno. Qual é o efeito colateral se a dosagem de força vital for muito alta? Bem, em relação a isso, essa pergunta parecia colocar Andreu em um dilema. Ele olhou para Alicia, que também estava olhando para ele com curiosidade, e depois de um breve momento de hesitação, sentiu que deveria explicar as coisas com clareza. A força vital é a energia fundamental de todos os seres vivos. Um excesso não tem nenhum efeito colateral adverso, apenas isso. Você se verá transbordando de energia, muito disso. Você quer dizer ser muito enérgico e incapaz de dormir à noite? Sonda Roel. Andreu parecia extremamente estranho. Tecnicamente, sim,
mas provavelmente não esse tipo inocente que você está pensando. Você vê, um excesso de energia pode, bem, estimular muito os hormônios de uma pessoa, impulsionando seu desejo de procriar. Na primeira época, havia muitos animais que residiam nas proximidades da árvore da vida e atuavam como seu protetor, presumivelmente porque sua presença é benéfica para a reprodução. A mesma lógica deve ser aplicada aqui também. Enquanto as palavras do velho ecoavam pela sala, Roel também começou a se mexer um pouco sem jeito. Alicia, por outro lado, arregalou os olhos abruptamente. Seus olhos vermelhos brilharam enquanto ela olhava para o garoto de cabelos negros. Um momento depois, ela baixou a cabeça para esconder sua resposta, mas a cintilação de suas pupilas mostrou que alguns pensamentos estavam correndo em sua mente. Senhor Andrew, deve ficar tudo bem desde que a quantidade não seja muito, certo? De fato, a circunstância a que me referia só ocorre quando há uma sobrecarga significativa de força vital. Se controlarmos a quantidade com cuidado, isso não deve ser um problema. Como devemos fazer então? Não há nada sobre isso nos registros, mas deve ficar tudo bem. Existem apenas alguns métodos. Então podemos experimentá-los um por um. Andrew acariciou a barba enquanto começava a explicar os vários métodos para Roel. Os métodos mais fáceis eram o contato direto e fluidos corporais. O contato direto exigia que Alicia ativasse sua linhagem quando os dois estivessem em contato próximo um com o outro. Quanto aos fluidos corporais, como o nome sugeria, geralmente se referia à transferência de força vital via saliva, sangue e lágrimas. Alicia assentiu com satisfação, satisfeita com o que Andrew estava dizendo. Ela apertou os punhos com força em antecipação do que estava por vir. Mas, de repente, Andrew de repente se lembrou de algo e se virou para olhar para o pássaro branco empoleirado na mão de Alicia. Mas se o possuidor de linhagem é capaz de manifestar a força vital diretamente, não haveria mais necessidade de contar com esses meios. Nós apenas teríamos que, Chiuro. Antes que Andrew pudesse terminar suas palavras, o pássaro branco na mão de Alicia de repente soltou um grito triste antes de cair abruptamente no chão, respirando seu último suspiro. Ponto de interrogação. O que acabou de acontecer? A morte abrupta do pássaro deixou atordoados tanto o velho de cabelos brancos quanto o menino de cabelos negros. No meio desse silêncio um pouco constrangedor, Alicia levantou a cabeça com um olhar de desculpas no rosto. Minhas desculpas, senhor irmão. Parece que o pássaro morreu. Capítulo 203 está muito quente em ambos os lados. Charlotte Sorofia nunca se sentiu tão estressada quanto neste exato momento. Com base nas regras do ato de engajamento da Confederação Mercante Rosa apóstrofo, de fato não haveria problemas com o contrato de noivado entre a senhorita Charlotte Sorofia e o senhor Roel Ascart. No entanto, de acordo com a cláusula adicional 43ª da Lei de Engajamento da Teocracia de São Mesite apóstrofo, há uma duração máxima efetiva de 150 anos para qualquer compromisso assinado pelos nobres da teocracia, e o compromisso deve ser cumprido dentro de 3 gerações. O juiz supremo Carstead calmamente soltou esta bomba na sala de reuniões, e seus efeitos foram imediatamente aparentes. Todos os advogados do lado de Rosa ofegaram de espanto, percebendo que tinham acabado de cometer um erro fatal. A bela ruiva sentada atrás deles também recuou um pouco, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. O contrato de noivado de Charlotte e Roel tinha apenas 100 anos, o que significava que ainda havia algum tempo antes que o tempo acabasse. No entanto, o ponto crucial não estava aqui, mas a condição de que o noivado deveria ser cumprido dentro de 3 gerações. O avô de Roel, Blanca Scott, tinha apenas 20 e poucos anos quando ajudou Rosa na fundação da nação, mas o patriarca das Sorofias, Tindi Sorofia, já estava na casa dos 60. Embora os transcendentes neste mundo fossem considerados no auge mesmo na casa dos 60, deveria ser óbvio para qualquer um que os dois não eram da mesma geração. Quando o contrato de noivado foi assinado, a filha de Tindi já estava na casa dos 40 e casada. Então ficou claro que ele não planejava se casar com ela, mas com sua neta. Infelizmente, Blank já era casado. Então o contrato de noivado acabou sendo repassado. Então, aqui veio o problema. Roel Ascart, como neto de Blank, estava dentro de 3 gerações. Então o contrato de noivado ainda se aplicava a ele. Charlotte Sorofia, no entanto, era bisneta de Tindi, fazendo dela a 4ª geração. Em outras palavras, o contrato foi anulado na geração de Charlotte. Quando o esquadrão de investigação descobriu esse fato, todos os advogados do lado de Rosa congelaram. Não importa o quão fluente de língua eles tivessem. Não havia como eles discutirem sobre algo tão definitivo quanto isso. Bom, o som alto de uma mesa sendo batida veio do lado de Charlotte. Você deve estar brincando comigo. Em um estado de raiva, ela realmente quebrou a mesa de madeira em pedaços. Ela se levantou e olhou para a garota de cabelos dourados sentada na extremidade oposta da sala. Por outro lado, Nora estava muito mais relaxada. Ela sem pressa pegou sua xícara de chá e tomou um gole antes de finalmente responder à explosão de Charlotte. Há algo de errado, senhorita Charlotte? É claro, você achou que eu não leria as leis da teocracia de antemão? Não existe tal cláusula adicional no ato de noivado. Você está recorrendo a negar a realidade agora. Você já leu a versão original do ato de engajamento da teocracia São Mesite apóstrofo? Se não,
Você deve segurar sua língua ou falar com a máxima prudência. Nosso transcritor está anotando cada comentário que você está fazendo aqui. Além disso, senhorita Charlotte, você parece estar entendendo mal alguma coisa aqui. Eu nunca neguei o contrato de noivado entre os Ascartes e os Sorofias. O único que estou negando aqui é você. Nora pensou nas palavras com as quais Charlotte a espetou no dia anterior enquanto saboreava seu momento de vingança. O contrato de noivado centenário entre Ascartes e Sorofias tem um grande significado histórico, então como eu poderia tentar manchar esse importante legado? Tudo o que estou pedindo aqui é o cumprimento adequado deste legado. Receio que você simplesmente não se qualifique, senhorita Charlotte. Talvez suas tias possam querer considerar isso. Você, jovem senhorita, por favor, acalme-se. Calou imediatamente e levantou a mão para parar Charlotte completamente enfurecida. Com sua experiência no campo, ele sabia que perder a paciência aqui não faria nenhum bem. Em vez disso, o que eles tinham que fazer era mudar sua estratégia. O juiz Carstede, posso perguntar em que ano a cláusula adicional 43ª da Lei de Engajamento da Teocracia São Mesite foi aprovada? Você trouxe a conta original aqui? Com base no que sei, os livros de leis da teocracia distribuídos em nossa Confederação Mercante Rosa não contêm tal cláusula. A cláusula adicional foi anexada ao ato de noivado há 120 anos, no outono da terceira época do ano 890. Houve um grande aumento nas fraudes de casamento entre gerações naquela época e, para manter a ordem entre os nobres da teocracia, nosso departamento jurídico fez algumas modificações no ato de contratação, anexando 4 cláusulas adicionais. A cláusula adicional 43ª é uma delas. O juiz Carstede explicou eloquentemente o contexto por trás da cláusula adicional para dar credibilidade às suas palavras, mas Calou não caiu nessa. Ele acenou com as mãos grandiosamente e gritou furiosamente. Absurdo. Veja bem, juiz Carstede, estamos no tribunal sagrado agora mesmo. Está me dizendo que já se passaram 120 anos desde que a teocracia revisou o ato de noivado? Se esse for realmente o caso, porque essa cláusula adicional está ausente nos livros jurídicos da teocracia vendidos no mercado. Isso porque os livros de direito distribuídos pela teocracia são para os cidadãos comuns, enquanto as cláusulas adicionais da Lei de Engajamento da Teocracia de São Mesite são direcionadas apenas aos nobres. Por esse motivo, essas cláusulas foram excluídas dos livros jurídicos amplamente distribuídos. Nos últimos 100 anos, essa cláusula adicional foi invocada em pelo menos dezenas de casos, portanto sua existência é irrefutável. Eu o vejo. Admitimos que a cláusula adicional 43ª da Lei de Engajamento da Teocracia de São Mesite existe, mas levantamos suspeitas sobre sua linha de tempo e aplicabilidade. Embora reconheçamos que esta cláusula adicional foi aprovada antes da assinatura do contrato de compromisso, a homologação do projeto de lei só ocorreu depois disso. Além disso, tendo em vista que o contrato de noivado foi assinado em Rosa e não na Teocracia São Mesite, acreditamos que as cláusulas adicionais direcionadas aos nobres da teocracia não são aplicáveis? A Casa Sorofia. A grande reviravolta de Calou efetivamente atolou todo o processo do tribunal mais uma vez. A essa altura, os advogados de ambos os lados já estavam com os olhos vermelhos, recorrendo sem hesitação a todos os tipos de truques dissimulados uns contra os outros. Até mesmo o juiz supremo Carstede ficou enojado com a forma como os advogados rosaianos estavam escolhendo detalhes triviais para forçar seu caso. Ele enfatizou desesperadamente o alto grau de reconhecimento e aplicabilidade da lei na teocracia, mas Calou simplesmente fez vista grossa para isso, concentrando-se em apenas 2 pontos. Um deles, ele exigiu um documento de reconhecimento da Casa Ascarte sobre as alterações do ato de noivado. Segundo, ele insistiu que as cláusulas adicionais da teocracia não deveriam se aplicar aos nobres rosaianos. Um debate acalorado continuou no tribunal, irritando cada pessoa presente. Atrás dos advogados rosaianos, Charlotte sentiu seu coração congelar. Independentemente do resultado, não havia como negar que havia disputa sobre seu contrato de noivado com Roel agora, e poderia ser dito que foi efetivamente anulado até que finalmente chegassem a uma conclusão. Enquanto sua equipe de advogados, por meio de sua inteligência afiada, conseguiu preservar o contrato de noivado, eles não foram mais capazes de exigir legitimamente sua execução. Com isso, sua maior arma foi aleijada. Enquanto isso, na propriedade das Sorofias, Alicia também estava aquecida. Quando Andreu mencionou anteriormente que manifestações feitas de força vital também poderiam tratá-lo, o coração de Roel ficou imediatamente tranquilo. Ele sentiu vagamente uma sensação de ressonância com o pássaro quando Alicia o conjurou mais cedo. Então ele não teve nenhum problema em acreditar nessas palavras. Se ele pudesse absorver aquele pássaro, mesmo que não voltasse à saúde total imediatamente, ele deveria pelo menos se recuperar bastante. Um sorriso já havia se formado em seus lábios quando ele sabia que as coisas finalmente iam dar certo agora. Depois de muitos dias de debilitação, ele mal podia esperar para se recuperar e se movimentar normalmente. No entanto, o adorável pássaro em que ele havia confiado suas esperanças de repente caiu no chão no momento seguinte. Ponto de interrogação. Ambos Roel e Andreu ficaram confusos. Um pássaro feito apenas de força vital pode realmente morrer? Uma pergunta incompreensível que eles estavam condenados a nunca saber a resposta flutuou em suas mentes. Por mais implausível que fosse a ideia, a criadora do pássaro, Alicia, estava insistindo nisso, então não havia nada que eles pudessem dizer sobre isso. De qualquer forma, o pássaro se foi. Roel trocou olhares com Andreu. No final, eles só puderam concluir que o controle de Alicia estava faltando, resultando em sua incapacidade de controlar o pássaro por longos períodos de tempo.
Isso pedia uma nova pergunta. Como Roel deveria ser tratado então? Sobre isso, a culpada Alicia expressou sua humilde opinião. Manifestação? Não. Fluidos corporais. Vamos lá. Se eu usar a manifestação da força vital, pode facilmente levar a uma overdose. No entanto, se fizermos isso através dos meus fluidos corporais, posso controlar a quantidade de força vital que estou infundindo no senhor irmão, disse Alicia com confiança. Tanto Roel quanto Andreu ponderaram cuidadosamente sobre essas palavras antes de concordar com a cabeça. De fato, seria muito mais fácil controlar a quantidade de força vital sendo transferida se houvesse um meio físico presente. A maneira mais fácil de fazer isso era por meio de uma sangria. Mas Roel não suportava ver Alicia sangrar, então ele decidiu recuar e ir com lágrimas em vez disso. Bem, não deve ser um grande problema, certo? Embora não seja bom dizer isso em voz alta, Alicia chora com bastante frequência. Com tais pensamentos em mente, Roel soltou um suspiro de alívio e pediu para iniciar o tratamento. Embora Charlotte pudesse manter seus preparativos completos, Roel ainda preferiria recuperar suas forças o mais rápido possível. Ele não poderia continuar se escondendo na galeria dos 100 pássaros. Ele teria que tomar a iniciativa de visitar Carter para resolver adequadamente este assunto. Devemos tentar diminuir o consumo de fluidos corporais. Se necessário, podemos diluí-lo com água. Tanto quanto possível, tente consumir apenas a força vital necessária. Isso seria muito melhor para sua recuperação. Andreu listou alguns pontos para Roel e Alicia anotarem antes de partir. Esse assunto não exigia muita experiência, então não havia necessidade de ele intervir desnecessariamente. Alicia, tente pensar em pensamentos tristes e esprema algumas gotas de lágrimas neste copo. Provavelmente não precisaremos de muito. Roel ergueu a taça de vinho em sua mão, que estava atualmente cheia de vinho Pamela, enquanto falava. Um brilho brilhou nos olhos de Alicia. Ela estendeu a mão para pegar a taça de vinho e, depois de olhar para ela por um momento, de repente ela engoliu em um único gole. Porque ela de repente bebeu o vinho. Roel ficou pasmo por um momento, mas logo racionalizou com facilidade. Ela está bebendo álcool para ajustar seu estado de espírito. É muito mais fácil chorar em estado de embriaguez. Uau, ela parece ser uma verdadeira profissional. Enquanto Roel balançava a cabeça mentalmente para si mesmo, a garota de cabelos prateados de repente se inclinou e selou seus lábios desprotegidos. Capítulo 204 Curandeira Alicia no Rosa Conference Hall. A intensa luta que estava acontecendo entre Charlotte Surofia e Nora Checklid finalmente se acalmou um pouco, pois ambos os lados fizeram uma pequena pausa. Devido à amargura que se formou, o plano inicial para ambas as equipes almoçarem juntas foi cancelado. No entanto, o almoço de Charlotte com Nora não podia ser cancelado por considerar que esta era uma convidada ilustre em rosa. Por mais desagradável que fosse a briga no tribunal, ainda havia a necessidade de observar a etiqueta nobre básica, especialmente porque Nora era uma convidada nacional que veio oferecer suas bênçãos. Rosa deve agora desempenhar seu papel como anfitriã adequada. Como resultado, Charlotte não teve escolha a não ser torcer o nariz e compartilhar uma refeição agradável com Nora, mesmo que seu coração desejasse fervorosamente que a outra parte desaparecesse da face do mundo. O mesmo acontecia com Nora também. Ela ainda tinha que manter uma aparência cortês e respeitosa. Com sorrisos hipócritas em seus rostos, os dois começaram a cavar sua comida. O almoço ainda estava relativamente calmo até este ponto. Ambos os lados haviam se contido intencionalmente para evitar azedar a atmosfera, embora alguns comentários sarcásticos não pudessem ser evitados. Sua Alteza Nora, o que você acha do vinho que acompanha? É aceitável, embora a doçura seja um pouco avassaladora. A comida em rosa realmente não se encaixa no meu paladar, embora não seja tudo apenas sobre a comida aqui. Chama-se vinho Pamela, uma especialidade local da zona sul do Feudo de Ascart. Charlotte explicou com um sorriso radiante no rosto, fazendo com que Nora congelasse imediatamente. Houve um momento de silêncio antes de Nora pegar a taça de vinho para tomar outro gole. Pensando bem, na verdade não é tão ruim. Enquanto o Ascart Fiefdom é vizinho de Rosa, não é tão extremo em termos de gosto. É muito mais agradável em comparação. Diante dos padrões duplos que Nora estava exibindo abertamente com sua mudança de atitude de 180 graus, Charlotte ficou momentaneamente sem palavras. Ela fechou os olhos brevemente para ajustar seu estado de espírito antes de gesticular para a taça de vinho e disse: Durante nossa viagem de volta a Rosa, minha querida e eu paramos em uma aldeia e provamos este vinho juntos. Percebi imediatamente que é um ajuste perfeito para nossos rosaianos, doce como um amor predestinado, e decidi promover este produto como um aspecto fundamental em nossa parceria. Vou lançar usando minhas conexões em nosso próximo catálogo de verão. Perdoe-me, senhorita Charlotte, mas do que diabos você está falando? Perturba-me ver sua obsessão por delírios. Sabendo que Charlotte estava tentando exibir seu amor, Nora caiu na gargalhada. Certamente você não pode acreditar ingenuamente que algo que você tropeçou e imaginou teria que ser seu. Devo informar educadamente que o parceiro de negócios número 1 das Ascart Hall são os Checklids, e esse fato nunca mudará. Até o momento, já assinamos inúmeros contratos de parceria uns com os outros. O vinho Pamela é um produto do Ascart Fiefdom, uma especialidade da nossa teocracia de São Mesite. Se alguma coisa, representa um fruto do trabalho entre nossas duas casas. Acho que não há necessidade de incomodar a Surofia Merchant Association para a comercialização de nosso produto. Nossa igreja tem conexões mais do que suficientes para empurrá-lo nós mesmos. Vossa Alteza Nora, você pode não estar muito familiarizado com as regras sobre negócios, mas certamente você deve entender o conceito básico de primeiro a chegar,
Primeiro a ser servido, você deve respeitar a ordem de prioridades aqui, seja em relação a parcerias comerciais ou contratos de engajamento. Senhorita Charlotte, acredito que já deixei claro o suficiente. Eu reconheço o contrato de noivado entre Sorofas e Ascartes, mas você, infelizmente, não preenche os critérios. Este noivado é ilegítimo desde o início. Então está na hora de você parar de se identificar como a noiva de Roel. O estalido de um garfo perfurando um bife e atingindo o prato embaixo soou. Isso foi um golpe no ponto dolorido de Charlotte, e isso a enfureceu. No entanto, ela sabia que não poderia perder a paciência aqui, especialmente não nesta ocasião, ou então ela cairia nas mãos da outra parte. Falando nisso, Sua Alteza Nora, você sabe que minha querida tem o hábito de abraçar durante o sono? Charlotte de repente pensou em algo e lançou seu contra-ataque imediatamente. Diante da Nora de olhos arregalados, ela começou a elaborar em grande detalhe enquanto revelava um sorriso radiante que não perderia nem mesmo para as adagas mais afiadas. Pode ser porque ele não tem uma sensação de segurança. Eles têm muito em seu prato, e ele diz que se sente quente e à vontade me abraçando. Às vezes, ele até adormece em instantes em meus braços. Ah, minhas desculpas, espero não ter te aborrecido com a minha história. Eu não deveria ter levantado um tópico com o qual você não é capaz de se relacionar. Charlotte. Nora rangeu os dentes furiosamente em resposta à ostentação aberta de Charlotte. Levou várias respirações para ela se acalmar e retornar um sorriso aos lábios, já que estamos no assunto. Lembro como Roel e eu fomos oficializados como protetor protegido sob o testemunho de mais de 1000 pessoas, abençoadas pelos mais velhos de nossas famílias. Para nobres como nós, a bênção de ambas as nossas casas é um fator-chave para um casamento feliz. Nesse aspecto, senhorita Charlotte, o relacionamento que você tanto valoriza não parece estar indo muito bem. Quão arrependido, de fato. Ponto de exclamação. A tez de Charlotte ficou horrível. Com os dois se revezando e esfaqueando adagas um no outro, o almoço se transformou em uma guerra de olhares e olhares penetrantes, sem nenhum dos lados com vontade de falar ou jantar. Interrompendo esta guerra fria, uma das empregadas de repente caminhou para o lado de Charlotte, inclinou-se e sussurrou algumas palavras em seus ouvidos. Era uma mensagem de Andreu. Depois de dar algumas dicas para Alicia e Roel sobre como proceder, ele rapidamente compartilhou a notícia sobre a recuperação iminente de Roel com Charlotte, sabendo que ela contava com isso para negociar com os Ascartes. Alicia é na verdade uma possuidora de linhagem do tipo força vital. Esta notícia chocou Charlotte, e ela finalmente entendeu por que Roel estava tão relaxado durante todo esse tempo. Eu o vejo, pensar que na verdade é Alicia. Como pretendem prosseguir com o tratamento? Lord Andrew disse que eles fariam isso através da transferência de fluidos corporais. Eu o vejo, transferência de fluidos. A compreensão do que esse termo significava fez Charlotte recuar em choque. Enquanto isso, de volta à galeria dos 100 pássaros, as aves estavam cantando alegremente enquanto se aquecem sob o sol quente. Para criar um ambiente hospitaleiro para estas aves, a quinta foi preenchida com todo tipo de plantas, quer no interior, quer no exterior. Até mesmo o quarto em que Roel residia tinha todos os tipos de vasos de plantas espalhados. Roel lutou instintivamente em sua cadeira de rodas, apenas para perceber que Alicia estava transferindo o álcool doce para ele pela boca. Ele ficou atordoado por um momento antes de, por reflexo, engolir o vinho. Vários segundos depois, eles finalmente se separaram. A pele clara de Alicia ficou vermelha, e ela parecia um pouco sem fôlego. Seus olhos de rubi estavam vidrados com uma fina camada de névoa, brilhando sedutoramente. Por outro lado, Roel ficou surpreso com o que acabara de acontecer. O que está acontecendo? O que Alicia está fazendo? Poderíamos ter feito isso apenas com lágrimas, e isso teria sido suficiente. Recordando o gosto doce persistente em sua língua, o rosto de Roel começou a ficar vermelho também. Alicia, vê você. O que há de errado, senhor irmão? A saliva também não funciona perfeitamente. Alicia ainda estava com um pouco de falta de ar, mas diante do perturbado Roel, ela ainda era capaz de falar com um tom sério e composto. Ao ouvir essas palavras, Roel rapidamente inspecionou seu próprio corpo. Está funcionando, mas o grau de eficácia é limitado. Parece que a quantidade de força vital é insuficiente. É por isso que você não deve usar esse tipo de... Eu entendo. Vamos continuar então. Não. Espere um momento. Roel rapidamente levantou os braços para impedir um método de tratamento ineficiente de Alicia, mas ele estava simplesmente muito fraco no momento. Apenas um leve esforço de força e a defesa de Roel desmoronou imediatamente. Com os olhos brilhando de excitação, Alicia tomou outro gole de álcool e o transferiu com um beijo mais uma vez. Quando seus lábios finalmente se separaram, ela decidiu não se incomodar mais em se levantar. Ela continuou abraçando enquanto acariciava seus cabelos. Espere um momento, Alicia. O que há de errado com você hoje? Você sabe o que está fazendo? A cabeça de Roel estava girando depois dos 2 beijos de sua doce irmã. Ele rapidamente impediu Alicia de beber mais vinho e a questionou com um olhar de incompreensão. Alicia já havia beijado Roel antes, mas a maioria eram beijos na bochecha durante as comemorações de aniversário. Embora Roel precisasse de sua dose diária de Aliciatonin, ele sempre mantinha uma linha clara entre os dois porque havia como uma irmã. Ele sabia que Alicia o adorava muito no momento, mas achava que era uma fase da qual ela acabaria crescendo. Ele sentiu que havia necessidade de colocar alguma distância entre eles para evitar ficar muito apegado. Caso contrário, se pudesse fazer o que quisesse, preferiria não permitir que ela se casasse com ninguém e mantê-la ao seu lado. Honestamente, ele estava incerto sobre seus sentimentos em relação a Alicia, mas não parecia certo um irmão mais velho atrapalhar a felicidade de sua irmã mais nova. Então, ele nunca havia expressado os seus verdadeiros pensamentos em voz alta.
alta diante dos outros. Por que me sinto assim? Roel muitas vezes ponderava sobre essa questão quando estava junto com Alicia, mas nunca conseguia encontrar uma resposta para ela. Mas era compreensível, pois a pergunta que ele estava fazendo estava errada desde o início. O que ele deveria ter se perguntado era como eu fiquei assim. Apóstrofo. Roel nunca havia pensado em atribuir um motivo a Alicia antes. Em sua opinião, Alicia era uma irmãzinha que precisava ser mimada e cuidada, então ele nunca tentou pensar mais profundamente sobre suas ações antes. Mas hoje, Alicia estava dando a ele uma vibração muito diferente de antes. O que há de errado comigo hoje? Eu me pergunto isso também. Diante da pergunta de Roel, Alicia começou a pensar na conversa que teve com Charlotte e começou a murmurar para si mesma. Ela lentamente se levantou e olhou para Roel com seus olhos de rubi, perguntando suavemente: Senhor irmão, você quer que eu fique ao seu lado por toda a vida? Capítulo 205. Alicia, você se atreve manter Alicia para sempre ao meu lado? Roel já tinha uma resposta para essa pergunta em mente. Sim, eu quero, mas não posso falar em voz alta. Ele era o irmão mais velho de Alicia, e não era certo para ele traçar limites para Alicia e impedi-la de perseguir sua felicidade. Em vez disso, ele deve encorajá-la a explorar mais e experimentar novas experiências. O mundo tem muitas maravilhas para oferecer a alguém tão jovem quanto sua irmãzinha. No entanto, lógica e emoções nem sempre andam de mãos dadas. Por mais que Roel desejasse o melhor para Alicia, havia uma parte dele que queria mantê-la ao seu lado também. Quando Alicia tomou a iniciativa de lhe fazer esta pergunta, ele quase sucumbiu ao seu egoísmo e falou seus verdadeiros pensamentos, especialmente porque os ataques anteriores haviam confundido seu cérebro. Diante do olhar atento de Alicia, Roel determinou que era devido a ele ter sido sequestrado por Charlotte ou que Charlotte havia dito algumas palavras que levaram suas emoções à loucura. Ele poderia dizer um pouco que esta era a sua maneira de fazer birra, mas quando ele olhou em seus olhos, ele se viu incapaz de expressar palavras de recusa para ela. Alicia tinha uma beleza impressionante que impressionaria qualquer um à primeira vista. Roel pensou que se acostumara com a aparência dela ao longo dos anos que passaram juntos, mas quando ela lhe mostrou um lado completamente diferente de si mesma, ele descobriu que a imunidade que havia construído meticulosamente desmoronou em um instante. Ponto. Eu faço. Depois de um longo momento de hesitação, Roel ainda acabou dizendo as palavras que não deveria. O corpo de Alicia começou a tremer, e ela saltou para frente para abraçá-lo com tanta força que doeu um pouco, trazendo de volta alguma racionalidade à sua cabeça. Eu entendo. O senhor irmão também quer ficar comigo para sempre, sussurrou Alicia nos ouvidos de Roel. Parecia que suas emoções já estavam à beira de enlouquecer. Roel, que finalmente recuperou um pouco do seu senso, rapidamente pressionou os ombros dela e tentou puxar o assunto descarrilado de volta aos trilhos com força. Espere um momento, Alicia. Não estamos no meio do tratamento. O que há com esse método que você usou antes? O que mais você espera, senhor irmão? Você pretende me fazer sangrar ou deseja ver meu choro? Não. Não é isso que eu quero dizer. O envergonhado Roel estava lutando para encontrar uma maneira suave de explicar por que a transferência boca a boca era inadequada, e Alicia usou essa abertura para forçar seu ponto de vista. O senhor Andreu já disse que temos que controlar cuidadosamente a quantidade, ou corremos o risco de consumo excessivo do força vital. Se quisermos fazê-lo com lágrimas, eu teria que chorar várias vezes para produzir a quantidade necessária. Quanto ao sangue, contém força vital demais, de modo que será difícil controlar a quantidade. Se sim, isso não deixa a saliva como o meio ideal para a transferência de força vital a que? Roel levou algum tempo para contemplar o argumento de Alicia com sua mente aquecida, e fez algum sentido. Era muito mais fácil produzir saliva e a concentração de força vital era muito menor, facilitando o controle da quantidade. Desse ponto de vista, a saliva era de fato o meio mais eficaz. Eu vejo de onde você está vindo, mas ainda assim, o Roel de rosto vermelho se viu incapaz de terminar sua frase. Não havia dúvida em sua mente de que o ato era inadequado, mas também não parecia certo chamá-lo de amoroso. Seus lábios se tocaram, mas tudo o que aconteceu foi realmente apenas a transferência do álcool e da saliva. Não foi exatamente um beijo nesse sentido. Além disso, ele estava com um pouco de medo de empurrar Alicia longe demais. Enquanto ela era oficialmente um membro da Casa Ascart, na verdade, ela teve a escolha de deixar a Casa Ascart na idade adulta. Em primeiro lugar, Carter a acolheu com a intenção de cuidar dela para que seu velho companheiro pudesse descansar em paz. Era só que a seguinte série de eventos estimulou alguns pensamentos nele, e ele esperava que Alicia pudesse se tornar oficialmente uma delas. Senhor irmão, parece que você não tem conhecimento de sua situação atual. Vendo como Roel já estava em sua última camada de defesa, Alicia abriu caminho. Mantendo uma expressão severa e estoica em seu rosto, ela olhou seriamente nos olhos dourados de Roel, permitindo que sua preocupação com o último transparecesse. Seu senso de vergonha supera a importância de sua saúde, nada mais é do que um beijinho nos lábios. Você não deveria entender suas prioridades? Sabendo que Roel era particularmente suscetível a argumentos lógicos, Alicia se colocou na posição de uma médica dando sermão a um paciente indisciplinado. Seu julgamento estava certo, pois Roel foi rapidamente desviado por sua linha de pensamentos. Ele pensou que, se Alicia estava disposta a suportar o embaraço, porque ele, um homem,
Deveria agir com tanto escrúpulo. Tudo bem então, eu entendo. Roel finalmente cedeu com um aceno de cabeça. Vendo que sua persuasão foi bem sucedida, um sorriso encantado curvou os lábios de Alicia. Ela pegou álcool e engoliu um antes de dar a Roel. No entanto, pelas costas de Roel, Alicia começou a manifestar um leve brilho de luz em sua mão. O vinho Pamela não tinha alto teor alcoólico, mas depois de beber várias xícaras consecutivas, Roel começou a se sentir um pouco estranho. Ele encontrou seu corpo esquentando rapidamente, como se alguém tivesse infundido uma grande quantidade de energia em seu corpo. Talvez fosse devido à força vital agindo em uníssono com o álcool. Ele estava realmente começando a sentir sua mente confusa. Alicia, espere um momento. Minha cabeça está um pouco tonta. Não sei porquê, mas estou com muito calor. Percebendo que o tratamento estava indo na direção errada, Roel rapidamente pediu que ela parasse. Alicia era muito dócil e fazia o que lhe mandavam, mas sua mão que envolvia o corpo de Roel ainda estava infundindo cada vez mais força vital nele. Vinho, toque íntimo e força vital excessiva. Esses eram os ingredientes necessários para que o plano de Alicia se concretizasse. Sob a força combinada dos três, a respiração de Roel começou a ficar pesada, e os efeitos colaterais da força vital excessiva começaram a se tornar aparentes. Espere. O que está acontecendo? Por que está ficando rígido? Eu só bebi várias taças de vinho, isso não é um pouco demais? Roel ficou alarmado ao ver que ele estava realmente reagindo. Suas bochechas ficaram vermelhas, e ele apressadamente tentou escondê-lo. No entanto, o que ele não sabia era que Alicia não era um coelhinho inocente, mas um grande lobo mau. Estava tudo de acordo com o plano. Então como ela poderia permitir que sua presa escapasse de seu alcance? Senhor irmão, o que há de errado? Sabendo que ela já estava à beira do sucesso, Alicia lentamente moveu seu olhar para baixo antes de arregalar os olhos um pouco. Houve uma pausa momentânea de hesitação antes de ela se inclinar lentamente e sussurrar baixinho nos ouvidos de Roel. Está tudo bem, senhor irmão. Se for você, estou disposto. Ponto de exclamação. As palavras dela fizeram o calor subir direto à cabeça de Roel, e ele sentiu que estava prestes a explodir a qualquer momento. Então, algo realmente explodiu. Não a mente de Roel, mas a porta do quarto. Bam! A porta foi batida impiedosamente no teto antes de se estilhaçar em pedaços. Uma beleza ruiva empunhando Jewel Trigger e um anjo dourado com um par de asas abertas entrou direto na sala. Lá eles foram recebidos por uma garota de cabelos grisalhos sentada no colo de Roel. Seus olhos se dilataram com fúria, e eles gritaram com a maior animosidade. Alicia, como você se atreve? Capítulo 206. Verde é a cor da guerra. Quando Nora viu Alicia sentada no colo de Roel, a um passo de fechar o negócio, sentiu algo estalar em sua cabeça, liberando um monstro selado nas profundezas de sua mente. Enquanto eu estava ocupado lidando com Charlotte, você se atreveu a tramar pelas minhas costas para me trair? Alicia, como você se atreve? A raiva já havia superado sua racionalidade, de modo que sua primeira reação foi atacar. Mesmo enquanto ela estava falando, suas asas leves brilharam com um brilho incrível antes de se transformar em 10 correntes que dispararam em direção a Alicia como flechas. Charlotte também fez sua jogada. Um som nítido ecoou ao lado de Roel. A garrafa que esteve constantemente ao seu lado nos últimos dias quebrou, liberando sua arma de combate mais forte. A alma dourada. A alma dourada brilhou brilhantemente em ressonância com a mana de seu dono, expandindo-se rapidamente no ar. Enrolou-se em torno de Roel na forma de uma esfera para isolá-lo de Alicia. Enquanto isso, seu dono tocou levemente em seu anel, gatilho de joias. Com um murmúrio furioso, uma ferramenta mágica extravagante se materializou na mão de Charlotte. A raiva que queimava em seu coração não era menor que a de Nora. Se Nora ficou furiosa por ter sido esfaqueada pelas costas por seu aliado, a razão por trás da raiva de Charlotte seria devido à localização da ação. Esta era a Galeria dos 100 Pássaros, sua casa. Nenhuma mulher poderia tolerar ser traído em sua própria casa, especialmente alguém da posição de Charlotte. Bam! O gatilho foi puxado. Uma joia foi esmagada em pedaços, conjurando um feitiço de frio dentro do corpo de Alicia. Rapidamente se difundiu através de seu sangue, deixando-a com a sensação de ter sido mergulhada no gelo. Ao mesmo tempo, as correntes douradas que Nora convocara já estavam prestes a alcançá-la. Sob o ataque simultâneo de Nora e Charlotte, Alicia foi colocada em uma posição muito perigosa. No entanto, o que era digno de nota era que, embora as duas garotas estivessem enfurecidas, elas não perderam completamente a racionalidade. Eles sabiam que não poderiam realmente machucar Alicia, pelo menos não na frente de Roel, é claro, então eles optaram por feitiços do tipo controle. Depois que as correntes foram disparadas, Nora não seguiu com nenhum outro feitiço. Charlotte também largou Jewel Trigger também. A reação deles resultou da confiança em seus feitiços. Eles estavam certos de que seu ataque coordenado seria capaz de derrubar Alicia sem nenhum problema. Por um lado, Alicia era apenas uma filha adotiva da casa Ascart e não herdou a linhagem Ascart, então os outros não tinham muita expectativa dela. Isso foi ainda mais reforçado por sua falta de reputação. Deixando de lado a teocracia de São Mesite, dificilmente havia alguém que soubesse o quão forte ela era no feudo de Ascart. Embora Nora se sentisse ameaçada
ameaçada por sua força crescente. Ela nunca tinha visto a última em ação antes, então ela não tinha uma ideia clara de quão poderosa ela era. Quanto a Charlotte, ela nem pensava que Alicia pudesse ameaçá-la, e estava convencida de que a batalha já estava decidida. Era por isso que eles ficariam surpresos. Vocês dois, quanto tempo mais você pretende ficar no caminho entre Lord Brother e eu? Sob o ataque arrepiante, o cabelo de Alicia começou a brilhar intensamente. Ela olhou para as duas garotas que frustraram seu plano com olhos carmesins cheios de ira quando ela começou a cantar suavemente. Dissolução do feitiço. Ponto de exclamação. No momento em que Alicia lançou seu feitiço, uma onda de repente varreu a sala como uma brisa, dissipando as correntes que voavam em direção a ela tão facilmente como se limpasse um desenho em um quadro branco. Ao mesmo tempo, a sensação de frio em seu corpo também desapareceu. Tudo voltou ao normal em um instante. As pupilas de Charlotte e Nora dilataram-se de espanto. Eles não podiam acreditar que Alicia era realmente capaz de usar o poderoso feitiço anti-magia. Spell Dissolution. Este era um dos meios mais fortes de lidar com outros transcendentes. Então todo transcendente se certificaria de aprendê-lo. Mesmo o espadachim mais teimoso que escolhesse negligenciar seu estudo de feitiços para dominar a espada também aprenderia. No entanto, a eficácia desse feitiço estava condicionada a um fator: poder bruto. Ele só poderia dissipar feitiços que eram mais fracos do que ele. Para Nora e Charlotte, que eram as mais fortes em seu nível, a única maneira de realmente dominá-las era ser de um nível de origem inteiro maior que eles. Em outras palavras, Alicia tinha que estar no nível de origem 3. Origem nível 3? Como pode ser isso? Essa garota, incapaz de acreditar na terrível conclusão a que tinham acabado de chegar, tanto Nora quanto Charlotte congelaram no lugar. Deve-se saber que Alicia era 2 anos mais nova que eles. Já era uma façanha aterrorizante se ela pudesse atingir o nível de origem 4 com sua idade. Era impensável que ela fosse uma origem nível 3. Isso seria quebrar o recorde de toda a humanidade por uma margem enorme. Espere um momento, não é isso. Ela está amplificando seu feitiço através de outros meios. A. Ela está usando sua força vital para fortalecer a destreza de seu feitiço. Vendo a luz fraca brilhando no corpo de Alicia, Nora arregalou os olhos ao perceber. Sobrecarga de mana. Este era um feitiço extremamente difícil de entender e quase não era usado por ninguém. Seus efeitos eram bastante diretos, amplificava a destreza dos feitiços de alguém, permitindo que se exercesse destreza que de outra forma seria impossível. No entanto, esse feitiço permaneceu pouco usado porque minou a força vital de uma pessoa. Nenhum transcendente são se machucaria para lançar um feitiço ou dois, especialmente porque não havia garantia de que eles seriam capazes de derrotar seu oponente com ele. Mas para Alicia, esse problema era inexistente. Na verdade, isso se aplicava não apenas à sobrecarga de mana, mas a quase todos os feitiços do continente Cia. Para simplificar, um tipo de força vital transcendente pode se recuperar rapidamente dos efeitos colaterais dos feitiços. Ao contrário do que Nora e os outros pensavam anteriormente, Alicia não subiu para o nível de origem 4 tão rapidamente devido ao seu talento. O que desempenhou um papel maior foi sua linhagem. Transcendentes comuns só podiam praticar seus feitiços várias vezes todos os dias antes de serem forçados a descansar sob os efeitos colaterais de seus feitiços, mas com sua linhagem, Alicia poderia praticar dezenas ou até mais de 100 vezes todos os dias sem se preocupar. Se o talento de Charlotte e Nora estava em sua capacidade de dominar rapidamente seus feitiços, o talento de Alicia estava em sua capacidade de liberar todos os freios e trabalhar o máximo que podia. Devido a isso, ela foi capaz de superar seus limites e crescer mais rápido do que qualquer outra pessoa. Claro, mesmo que ela pudesse se recuperar rapidamente dos efeitos colaterais dos feitiços, o processo interminável de se machucar e se recuperar ainda era incrivelmente excruciante, o suficiente para levar uma pessoa comum à loucura. No entanto, para poder permanecer ao lado de Lord Brother, ela cerrou os dentes e seguiu em frente com determinação. Essa também foi a razão pela qual Carter teve uma impressão tão boa dela. Vendo como ela continuou a se esforçar para ficar mais forte apesar da dor, até mesmo os indivíduos mais frios ficariam comovidos com seu esforço. Na opinião de Carter, a pessoa mais confiável da casa Ascart não era Roel nem seus guardas, era Alicia. Se chegasse o dia em que Roel estivesse em grave perigo, havia pouca dúvida de que Alicia abandonaria sua vida para ficar na frente dele, e podia-se ter certeza de que ela causaria estragos antes de cair. Se Alicia alcançasse o nível de origem 3, ela poderia derrubar um transcendente de nível de origem 2 junto com ela. Claro, Carter desejou que tal situação nunca acontecesse, mas sua devoção ainda lhe rendeu muitos pontos de Brownie dele. Pela primeira vez, em estado de fúria, Alicia finalmente revelou sua verdadeira proeza diante dos outros. A força esmagadora que ela exibia forçou Nora e Charlotte a reavaliar a ameaça que ela representava para elas. Charlotte imediatamente convocou sua alma dourada, fazendo com que o fluido dourado fluísse ao seu redor como soldados escoltando sua rainha. Enquanto isso, os olhos dourados de Nora brilharam quando uma coroa de luz se formou em sua cabeça. Mana agitou-se dentro da sala enquanto o trio se entreolhava com cautela. Senhorita Alicia, você não acha que está exagerando por puxar algo assim enquanto estou lidando com um sequestrador? Além disso, você não deve esquecer que ainda é uma filha adotiva da casa Ascart. Roel ainda é seu irmão de nome. Por favor, cuidado com suas palavras, Sua Alteza. Eu não sequestrei Roel. Senhorita Alicia, você não tem vergonha de fazer algo assim na minha propriedade? Como vocês dois ousam me criticar depois de interromper um raro momento de intimidade entre Lord Brother e eu? Não cabe a você interferir nos assuntos internos da casa Ascart. Senhorita Charlotte, se você acha que este lugar é inapropriado,
Eu trarei Lord Brother para o nosso lugar então. Espero que você tenha tato suficiente para não interromper a reunião harmoniosa de uma família, certo? Alicia mostrou uma atitude de força sem precedentes diante dos outros dois. Com cada palavra sendo pronunciada, a atmosfera ao redor ficou mais pesada à medida que a mana canalizada ao redor deles ficou mais forte. Acho que não há mais nada a ser dito aqui. Parece que nunca podemos chegar a um acordo. De fato, não tenho palavras para mulheres sem vergonha que cobiçam meu noivo. Eu fui o primeiro a conhecer Lord Brother, e deveria ter sido apenas ele e eu. Muitos de vocês que vieram depois são uma monstruosidade para nós. Depois de expressar seus pensamentos finais, Nora puxou a espada pendurada em sua cintura e estendeu suas asas leves para fora. Charlotte convocou um ídolo dourado e uma constelação atrás dela, preparada para usar seus feitiços mais fortes. Alicia conjurou um pássaro branco que esvoaçou ao seu redor antes de pousar em seu ombro, esperando uma oportunidade para lançar um feitiço devastador. A mana que inundou a sala veio em todas as cores e formas. O silêncio antes do início da batalha era sufocante. Depois de terminar seus preparativos, o trio lançou seus ataques simultaneamente. Charlotte levantou sua arma e puxou o gatilho, quebrando as joias dentro em inúmeras maldições que jorraram em direção aos outros dois na forma de um dragão negro. Nora cortou sua espada para baixo, liberando uma torrente de luz em direção a seus inimigos. Alicia ergueu a mão, e o pássaro branco em seu ombro desapareceu silenciosamente para formar uma explosão distorcida de luz carmesim que irradiava aterrorizantemente. Esta foi a proeza total dos jovens transcendentes mais talentosos desta época. Seus ataques exibiam um poder que já havia superado em muito dos transcendentes comuns do nível 4 de origem, e a poderosa pulsação de mana combinada sacudiu a terra intensamente. Mas essa incrível proeza logo foi desfeita. Estrondo. Uma explosão gigantesca soou, mas não foi decorrente da colisão de todos esses feitiços. Em vez disso, um esqueleto maciço explodiu da barreira da alma dourada e atravessou o telhado antes de cair bem no centro de onde os 3 feitiços teriam colidido. Sob o golpe do esqueleto, o dragão negro foi esmagado em pedaços, a torrente dourada de luz se dissipou e a explosão distorcida de luz carmesim se espalhou. Em meio a esse caos total, uma voz trêmula de raiva soou. Vocês terminaram de brincar? Capítulo 207. O Roel imponente na galeria dos 100 pássaros. Um garoto de cabelos pretos estava no centro de um esqueleto carmesim manifestado de mana enquanto ele olhava calmamente para as 3 garotas que tinham lutado uma contra a outra. Sob seu olhar de aço, Alicia, Nora e Charlotte se entreolharam, mas nenhuma delas fez um som. Foi uma guerra total apenas um momento atrás, mas um silêncio estranho no próximo. Roel olhou para as 3 garotas segurando suas armas e não pôde deixar de soltar um profundo suspiro em seu coração. Para ser honesto, ele ainda não tinha entendido completamente a situação. De sua perspectiva, apenas um momento depois de Alicia sussurrar em seus ouvidos, a porta de repente foi disparada. Então, a garrafa de Golden Soul ao lado dele quebrou e o envolveu, deixando-o apenas com sua mana para perceber os acontecimentos ao seu redor. Embora ele não fosse capaz de ver ou ouvir nada de dentro da barreira da alma dourada, sua capacidade de perceber através da mana ainda era bastante decente, embora o trio do lado de fora causasse um tumulto tão grande que tornou muito mais fácil para ele fazê-lo. Fosse a explosão inicial de Nora e Charlotte ou seu confronto final depois que as negociações fracassaram, Roel podia senti-las tão claramente como se estivesse sentado sobre uma montanha de fogos de artifício. Tudo estava chacoalhando em sua percepção, deixando-o pasmo. Eles estão lutando entre si? Quando esse pensamento surgiu na mente de Roel, sua reação instintiva foi de descrença. Como isso é possível? Quero dizer, olhe para quem eles são. Nora, princesa da teocracia e futura sucessora da igreja da deusa Gênesis. Charlotte, a primeira Miss de Rosa e herdeira da casa Sorofia. Alicia, a jovem senhorita da casa Ascart. Eles estavam entre os nobres mais altos do continente Cia, todos eles modelos para os outros. Eles devem ser graciosos e magnânimos, mesmo em estado de raiva. Eles nunca desabafariam suas emoções violentamente, mas lidariam com isso de maneira mais madura. Era impensável pensar que eles iriam brigar um com o outro assim. Então, Roel balançou a cabeça, pensando que havia cometido um erro em algum lugar. Ele pensou que a alma dourada poderia simplesmente ter amplificado as pulsações de mana, distorcendo sua percepção. No entanto, quando o chão realmente sacudiu sob seus pés, ele imediatamente estremeceu de horror. Ele pode ter confundido as pulsações de mana, mas certamente ele não poderia confundir o chão trêmulo abaixo dele. O que diabos os 3 poderiam estar fazendo para sacudir até o chão? Roel não tinha uma resposta para essa pergunta, mas tinha certeza de que essa comoção definitivamente não poderia ser causada por uma conversa pacífica entre os 3. Por ansiedade, ele decidiu decididamente fazer sua jogada. Foi enquanto canalizava sua mana que ele percebeu que sua aflição havia sido completamente curada e sua conexão com Grandar havia sido restabelecida. Ao se sentir maravilhado com os meios de Alicia, ele também ganhou confiança para intervir na luta e forçar o trio a mediar suas diferenças. E tomando emprestado o poder de Grandar, ele conseguiu atingir seu objetivo. Então, quem quer me explicar o que você estava tentando fazer mais cedo? Na sala, Roel sacudiu a poeira de seu corpo antes de olhar para o trio atordoado. Só de pensar no que quase havia acontecido antes, seu coração se apoderou de medo. Eles não estavam brincando com seus ataques anteriores. Se os 3 feitiços realmente colidissem um com o outro e explodissem, isso poderia facilmente causar o colapso de metade da mansão, e isso seria apenas o começo de seus problemas.
A verdadeira crise começaria quando as notícias de sua batalha começassem a ser divulgadas. Uma coisa era se dar mal em particular, mas eles se virando um contra o outro publicamente não era motivo de riso, sem mencionar que eles até arregaçaram as mangas e começaram a brigar. Sem dúvida, isso se tornaria uma mancha em sua reputação, e alguns podem até usá-lo como uma ferramenta para promover sua agenda política. Sob o tom severo de Roel, as três garotas imediatamente pensaram nas implicações de suas ações e ficaram em silêncio. Você, Nora Shecklid, representa a teocracia e a igreja. Você, Charlotte Sorofia, representa a casa Sorofia e toda a Rosa. Você, Alicia Ascart, representa nossa Ascart House. Eu e nosso pai. Você acha que as pessoas de sua posição têm o privilégio de voluntariamente fazer o que quiser? Roel apontou o dedo para as garotas que fizeram coisas erradas e repreendeu duramente suas ações impensadas. Diante de sua fúria, Nora desviou o olhar. Charlotte abaixou a cabeça e Alicia começou a chorar. É porque não foi fácil para mim encontrar uma oportunidade de ter um tempo a sós com Lord Brother, mas eles me interromperam disse Alicia com a voz embargada de indignação. Sua aparência lamentável apunhalou profundamente o coração de Roel, estimulando-o a se apressar e consolá-la. No entanto, com os outros dois presentes, ele teve que manter uma frente imparcial, então ele empurrou com força esse pensamento de sua mente. Ele exalou suavemente e suavizou seu tom um pouco. Independentemente do motivo, você nunca deveria ter permitido que as coisas chegassem a esse ponto. Brigar entre si é completamente inaceitável. Sem falar que vocês três causaram uma confusão tão grande no meio da cidade. Todos os transcendentes de alto nível em Rosa já devem ter sentido o que você fez. Não demorará muito para que meu pai e os outros cheguem aqui. Como você pretende explicar a situação para eles? A pergunta que Roel fez pairava sobre as mentes acaloradas do trio, deixando de lado Charlotte e Alicia, que logo seriam repreendidas por seus pais por suas ações perigosamente intencionais. Até o rosto de Nora ficou um pouco pálido também. Se afirmarmos que é um SPAR. Não parece provável que seremos capazes de passar com isso. Papai e os outros não acreditariam nisso. Você não diz sparring diante de um paciente como eu? Seria preciso ser burro como uma rocha para acreditar em algo assim. Roel zombou em sua mente. Ele olhou pela janela para ver as empregadas e guardas que estavam correndo. Não querendo que houvesse muitas testemunhas oculares, ele gritou para que ficassem longe antes de voltar sua atenção para as três garotas. Esta situação fez sua cabeça doer também. Ele tinha que encontrar uma maneira de encobrir esse assunto antes que os anciãos chegassem. Caso contrário, não seria brincadeira se isso levasse a um conflito entre os executivos de seus respectivos poderes. Grandar, parece que eu só posso fazer você levar a culpa por isso. Sinta-se à vontade para usar meu poder para esconder as pulsações de mana que permanecem na área. Depois de muita consideração, Roel se desculpou com o esqueleto maciço, embora Grandar não tenha pensado muito nisso. A mana carmesim rapidamente varreu a sala, lançando uma camada de reanimação de mortos-vivos sobre tudo na sala. Isso deve ser o suficiente, certo? Murmurou Roel enquanto balançava a cabeça em satisfação com sua obra. Ele estava prestes a agradecer a Grandar quando de repente sentiu algo o sufocando enquanto subia por sua garganta. No segundo seguinte, ele jorrou sangue de sua boca. Diabos, o que está acontecendo aqui? Isso é uma estase de sangue? Roel olhou para a súbita explosão de sangue que ele jorrou com um olhar de confusão enquanto as outras três garotas estavam totalmente horrorizadas. Nora imediatamente saltou para o lado de Roel, e Charlotte rapidamente fez o mesmo. A Alicia mais próxima já havia começado a diagnosticar sua condição com sua mana. Ele sim, o irmão, o que há de errado? Você está com dor? Roel, se acalme-se um pouco. Eu sei que errei aqui e vou refletir sobre minhas ações. Querida, eu não vou fazer isso nunca mais. Então, por favor, componha-se. Alicia verificou ansiosamente o corpo de Roel enquanto perguntava sobre sua condição. O corpo de Nora tremeu um pouco quando ela pronunciou algumas palavras raras e sedentes. Charlotte rapidamente limpou o sangue da boca de Roel, e ela parecia tão nervosa que parecia que ia explodir em lágrimas. Não, você está entendendo mal. Eu não jorrei sangue de raiva. É mais provável. Espere um momento. Roel estava prestes a esclarecer a situação quando notou os olhares ansiosos das garotas ao seu redor, e uma ideia surgiu em sua mente. Ele permitiu que seu corpo caísse flácido quando começou a respirar com dificuldade. Vê todos vocês. Realmente vão ser a minha morte. Uf, se você se atrever a fazer isso de novo, não vamos nos atrever a fazer isso nunca mais. Senhor irmão, eu nunca mais entrarei em uma briga de propósito. Roel, eu te prometo isso também. Você não está em um bom estado no momento, então acalme-se um pouco. Querida, eu sei que a culpa é minha e não vou fazer isso de novo. Vendo como seu ente querido estava agitado a ponto de vomitar sangue, Alicia gritou tristemente enquanto as lágrimas escorriam por suas bochechas. Sob sua influência, Charlotte também começou a chorar silenciosamente. Nora não tinha muita experiência com lágrimas, então ela segurou a bochecha de Roel para acalmá-lo. Sob a persuasão das três garotas, a raiva de Roel finalmente se dissipou. No entanto, com seu temperamento desaparecendo, outra emoção acompanhada de luxúria começou a dominar. Os sussurros e a intimidade física eram demais para sua condição já normal e vitalidade crescente. Tudo bem, eu confio em você. Então, alguém pode me trazer alguns cubos de gelo? Perguntou Roel com os dentes cerrados. Capítulo 208. A culpa de uma mulher, a queda de um homem dentro de um banheiro vagamente velado pelo vapor d'água. Roel encostou-se no canto de uma enorme piscina enquanto olhava para as luzes extravagantes penduradas acima dele em transe. Um longo momento depois, ele respirou fundo e abaixou a cabeça para olhar para baixo.
Ainda não está descansando, hein? Parece que eu preciso tomar banho um pouco mais. Roel suspirou profundamente enquanto pegava um pouco de água e jogava em si mesmo, esperando esfriar sua cabeça superaquecida. No entanto, foi pouco eficaz em tudo. Verdade seja dita, os sentidos de Roel estavam uma bagunça no momento. A força vital excessiva que ele havia absorvido estava atualmente em fúria dentro de seu corpo. Ele se sentiu como alguém que bebeu um barril inteiro de vinho de ginseng, deixando-o com mais energia do que sabe o que fazer. Olhando para seu corpo, que ficou rosa claro como um caranguejo recém-saído do vapor, ele não pôde deixar de se lembrar do caos que havia acontecido apenas uma hora atrás. Naquela época, para se recuperar de um caso extremo de deficiência de força vital, ele passou por um tratamento especial de Alicia. Tudo isso estava de acordo com a sugestão de Randall, mas por alguma razão, apesar de ter escolhido o método de transferência de fluido corporal mais fácil de controlar, ele ainda acabou tomando uma overdose severa de força vital. Roel inicialmente pretendia coletar as lágrimas de Alicia para o tratamento, mas devido à veemente rejeição da última, eles acabaram optando por uma alimentação de vinho bastante amorosa. Deveria ter sido mais fácil controlar a dose de força vital através desse método, mas por alguma razão inexplicável, ele ainda acabou absorvendo demais. Mesmo até este momento, ele ainda não conseguia entender como ele acabou em seu estado atual. No final, ele só pôde concluir que a força vital que recebera de Alicia acabara reagindo com o vinho Pamela, resultando em uma inesperada amplificação do efeito colateral. Ele sentiu como se todo o seu corpo estivesse sendo engolido pelo calor, especialmente quando Nora e as outras garotas estavam perto dele mais cedo. No final, ele só conseguiu escapar rapidamente da cena e tentar se refrescar em um banho de gelo. Por alguma razão inexplicável, ele continuava tendo a sensação de que aquelas garotas não estavam muito dispostas para que ele voltasse a si. Na verdade, havia um olhar de desagrado em seus rostos quando os servos entregaram sacos de gelo. No entanto, não havia tempo para ele pensar mais profundamente nisso, pois maiores problemas o aguardavam. Cerca de 10 minutos depois que as 3 garotas começaram a brigar, Carter e Bruce chegaram ao local junto com Andrew e algumas outras figuras notáveis. Quando os 2 pais viram a porta alojada no teto, bem como o enorme buraco causado por Grandar quando ele se manifestou mais cedo, eles não puderam deixar de olhar um para o outro. Parece que a intervenção de Roel foi um sucesso. A aparição de Grandar estragou a cena do crime o suficiente para que os transcendentes de alto nível fossem incapazes de entender o que havia acontecido. Enquanto todos ainda tentavam entender o incidente, Roel se adiantou para assumir a culpa. Senhor pai, tio Bruce, eu absorvi muita força vital enquanto me recuperava de meus ferimentos mais cedo e acabei falhando em controlar minha mana corretamente, resultando em um infeliz acidente. É bom que Alicia, Nora e Charlotte estivessem presentes para me impedir, ou então as consequências poderiam ter sido terríveis. O tom de desculpas de Roel deixou Carter e Bruce pensando profundamente. As duas trocaram olhares antes de olharem para as 3 garotas rígidas de pé ao lado. Honestamente, não foi preciso muito esforço para determinar a verdade. Parece que meu filho cresceu. Ela até sabe lutar por seu homem agora. Tais pensamentos surgiram no coração dos 2 pais, deixando-os um pouco melancólicos. Bruce deu outra olhada no apologético Roel e imediatamente entendeu o que ele estava tentando fazer. Para simplificar, Roel estava mostrando a eles uma maneira de desarmar a situação. Ele chegou a ponto de destruir a cena do crime para que pudesse assumir a culpa. Era realmente raro ver alguém de sua idade capaz de ser tão meticuloso e lidar com a situação com maturidade. Naturalmente, Bruce optou por não prosseguir com o assunto, mas cooperar com Roel. Eu o vejo. É realmente um acidente infeliz, mas é bom que ninguém tenha se ferido. Com essas palavras, Bruce estava dando tom de como o assunto deveria ser tratado. Um infeliz acidente. Ele deu um passo à frente para segurar as mãos do apologético Roel e o confortou. A doença sempre foi a desculpa perfeita para qualquer acidente que ocorresse. Afinal de contas, Roel era um paciente. Então qualquer erro que cometesse não poderia ser por sua própria vontade. É apenas um telhado. Isso é mesmo um problema? Como esperado do patriarca de um clã mercante, Bruce era extremamente habilidoso com suas palavras. Tanto Carter quanto Roel se sentiram bastante à vontade com a maneira como ele expressou tudo, e a atmosfera na sala ficou harmoniosa. Os outros transcendentes de alto nível que acompanharam também escolheram sabiamente seguir o fluxo. Depois de uma série de trocas empáticas, Roel, tendo cumprido sua missão, despediu-se e foi usar o banheiro para um tão necessário banho de água fria. Agora que ele finalmente tinha algum tempo para si mesmo, ele começou a pensar nos eventos que aconteceram nos últimos dias. Grandar, você está aí? Estou aqui. Uma voz masculina pesada e levemente rouca ecoou nos ouvidos de Roel. Depois disso, uma onda de mana carmesim passou pelo ar e desenhou uma pequena figura esquelética diante dele. Roel soltou um leve suspiro ao colocar os olhos neste esqueleto e começou a expressar a pergunta que estava guardando em seu coração. Eu tive um sonho há um tempo atrás. Enquanto descansava na água fria, ele começou a explicar ao esqueleto o que aconteceu naquela noite. Grandar ouviu a história de Roel em silêncio, quase sem reagir, mas quando Roel mencionou que havia chamado a atenção de um par de olhos, a luz nos olhos do esqueleto se estreitou um pouco. Isso pode ser problemático. Quando Grandar deu sua opinião sobre o assunto, Roel não pôde deixar de franzir o senho. Roel havia sido salvo por Grandar várias vezes agora, mas este sempre descreveu a maioria das ameaças que enfrentava como menores e pequenas. Era como se não houvesse nada grande demais para esse gigante gigantesco lidar. No entanto, pela primeira vez,
Ele realmente descreveu algo como problemático. O dono desse par de olhos é poderoso? Não sei. A janela estava fechada quando você teve aquele sonho. Então não pude sentir nada. No entanto, a habilidade que você absorveu realmente se origina de um monstro poderoso. Se esse monstro é o enviado da deusa mãe, é provável que seus poderes sejam muito além da medida. Grandar, você não tinha ouvido falar da deusa mãe na sua época? Eu poderia ter. Talvez seja porque minha cabeça ficou vazia, mas esqueci muitas coisas do passado. Há muitos detalhes da minha vida anterior que não me lembro mais. Grandar hesitou por um longo tempo antes de acrescentar. Parece que é hora de encontrar alguns subordinados para você. Capítulo 209. Chame meus homens. Por muito tempo, sempre que Roel levantava o tópico dos subordinados do atributo origem da força com Grandar, este nunca parecia estar muito entusiasmado com isso. Aos olhos do gigante imponente que costumava governar na Era Antiga, quaisquer transcendentes que não tivessem alcançado o nível de origem 3 não eram diferentes de Scrubs. Todos eles foram categorizados na mesma cesta rotulada como insignificante. Claro, Roel foi a exceção. O atributo de origem da coroa era um atributo de origem especial. Além de suas funções normais como um atributo de origem, era capaz de exibir tremendas proezas quando usado em uníssono com sua linhagem complementar única. Em situações extremas, pelo poder dos contratados, era possível desafiar e derrotar inimigos que eram muito mais fortes que ele. O ato de emprestar poder não foi sem desvantagens. Pode levar ao poder dos contratados que permeia o indivíduo, resultando em uma série de efeitos colaterais incômodos. Dito isto, havia pouca dúvida de que um transcendente possuindo essa linhagem e atributo de origem era uma variável enorme e imprevisível. Se ele se decidisse a isso, até mesmo um imperador poderia ser arrastado para baixo de seu trono. Você não estava tão em apuros anteriormente, e eu tenho sido capaz de lidar com aqueles ratos escondidos nas sombras até agora. No entanto, a situação pode mudar no futuro. Ter números pode ser uma vantagem às vezes também. Roel ficou bastante surpreso ao ouvir aquelas palavras vindas de Grandar. Os gigantes eram famosos por suas impressionantes proezas individuais, de modo que o conceito de unir-se não era comum a eles. No entanto, Grandar estava realmente pedindo a ele para aumentar suas forças neste exato momento. Há um limite para a energia de uma pessoa, não importa quão poderosa ela seja. Eu entendo esse conceito. Mas quando se trata de mão de obra, o feudo de Ascart deve ter muitas pessoas, não? A Ascart House pode ser terrível em outros aspectos, mas sua proeza militar era uma coisa de qual definitivamente poderia se orgulhar. Se Roel quantificasse, provavelmente era pelo menos 2 vezes mais forte do que as outras casas do Cais ou Marquês. No entanto, Grandar balançou a cabeça em resposta à pergunta de Roel. Não quero dizer números nesse sentido. Estou dizendo que você deve manter algumas pessoas que podem lutar ao seu lado. Ponto. Era típico de Grandar usar termos como pode lutar, mas seu conceito dessa frase definitivamente não era o mesmo que a maioria das pessoas a definiria. Ponto. Origem nível 3, seria melhor se fosse mais alto do que isso. Isso. A expressão de Roel ficou um pouco tensa ao ouvir essas palavras. A Ascart House tinha transcendentes de nível 3 de origem ao seu lado, mas aqueles que atingiram esse nível eram todos auxiliares próximos de Carter, cada um encarregado de responsabilidades importantes. Mesmo que Roel fosse o único filho da casa Ascart, era um enorme desperdício de recursos ter essas pessoas ao seu lado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Casos de transcendentes de alto nível servindo como guarda-costas em tempo integral, como no caso de Grace e Charlotte, eram extremamente raros. Sem falar que até a extravagante Sorofia House concordaria que as capacidades de Grace estavam sendo desperdiçadas, só que a própria Grace insistia em fazê-lo. Em última análise, os transcendentes do nível 3 de origem simplesmente não eram tão comuns no mundo. A demanda por eles era alta e a oferta era baixa. Quase todos os transcendentes de nível 3 de origem dos 3 atributos de origem principais foram tomados, e aqueles que adotaram atributos de origem de clã únicos tendiam a servir suas respectivas casas. A menos que os Ascart assimilassem sua casa, ninguém abandonaria sua própria casa apenas para proteger Roel. Através desse processo de eliminação, os únicos que Roel poderia ter sob sua asa eram apenas os transcendentes heréticos de alto nível. Naturalmente, havia também muitos outros antes dele que pensaram em contratar transcendentes heréticos de alto nível também, especialmente os reis de reinos mais fracos que precisavam desesperadamente de mais poder para reforçar sua autoridade. Apesar disso, ainda havia muito poucos casos em que um transcendente herético de alto nível foi empregado no longo prazo. Havia uma chance inegável de que um herege pudesse cair em depravação, e o dano potencial que poderia ser causado por um transcendente de nível 3 de origem era honestamente demais para qualquer um suportar. Mas, embora fosse um empreendimento arriscado para outros, os perigos foram totalmente evitados no caso de Roel. Afinal, ele possuía mais alta autoridade sobre 2 atributos de origem no momento. Grandar e Peitra eram as existências mais elevadas da Era Antiga, transcendentes que atingiram o auge de seus respectivos campos. Todos os transcendentes no mundo atual que usaram o mesmo atributo de origem que eles ficaram sob sua influência e controle. Roel ainda não tinha muita certeza de qual era o atributo de origem de Peitra, mas estava bastante familiarizado com o de Grandar. Existem muitos transcendentes usando o atributo origem da força. Não é assim. O atributo de origem de força não é adequado para o uso humano, então, acho que isso também faz sentido. Considerando a resiliência dos gigantes, o atributo de origem da força é provavelmente um dos mais brutos e ásperos. É improvável que haja muitos humanos adequados para isso. Parece que não tenho escolha a não ser abandonar a ideia então. Roel suspirou suavemente. Ele ia abandonar a ideia quando Grandar terminasse sua frase. Ponto.
Há apenas 2 que mal atingem a marca. É assim mesmo? Isso é realmente uma pena. Espere um momento. O que você acabou de dizer? Roel ainda estava se sentindo desapontado um momento atrás, quando as palavras de Grandar de repente afundaram, e ele imediatamente levantou a cabeça. Houve um breve momento de silêncio entre os dois antes que o esqueleto maciço perguntasse. Origem nível 3. Você precisa deles? Sim, sim, sim. Chame-os. Eu aceito qualquer quantia que você tiver. Respondeu Roel com os punhos cerrados em agitação. Mesmo entre grupos de mercenários heréticos, aqueles que tinham 2 transcendentes de origem nível 3 poderiam ser facilmente colocados no nível superior. Além disso, com Grandar segurando firmemente o volante, não havia medo de que de repente caíssem na depravação. Não havia melhores aliados que ele pudesse procurar. Roel estava animado com a ideia, mas, ao mesmo tempo, algumas preocupações surgiram em sua mente. Era verdade que esse acordo era quase totalmente benéfico para ele. Mas e os transcendentes heréticos do atributo origem da força, como eles veriam esse assunto? Era verdade que a maioria dos hereges viviam vidas pouco lisonjeiras no atual continente Cia, mas eles ainda eram capazes de ganhar a vida em alguns dos reinos menores que valorizavam muito o poder. Em tais lugares, os transcendentes de nível de origem 3 poderiam potencialmente se qualificar para a posição de general, permitindo-lhes viver de forma bastante grandiosa. Mesmo que Roel quisesse acolhê-los e estivesse disposto a lhes oferecer um dinheiro substancial por isso, eles realmente estariam dispostos a acompanhá-lo? Grandar também tinha uma resposta para isso. Como um transcendente mais alto na escada, ele tinha a habilidade de conceder bênçãos aos transcendentes heréticos do atributo origem da força. Taxa acelerada de circulação de mana, efeitos colaterais reduzidos, aumento das chances de um avanço. Grandar listou as várias bênçãos que ele poderia conceder, deixando Roel tão impressionado que seus olhos estavam quase saltando das órbitas. Sua confiança estava inflando rapidamente como um balão de ar quente. Taxa acelerada de circulação de mana basicamente significava um aumento na taxa de assimilação de mana. Para colocá-lo em termos muito mais simples, aumentou o ritmo em que se era capaz de fazer um avanço. Sem dúvida, isso era como um aficionado de sonhos que todos os transcendentes de alto nível desejavam. Deixando de lado esses transcendentes heréticos, até Roel cobiçava as bênçãos também. Com isso como alavanca, reduziria bastante o custo necessário para a casa Ascarte os roubar. Na verdade, ele calculou que os transcendentes heréticos estariam implorando para ficar assim que experimentassem as bênçãos que Grandar tinha a oferecer. Vou manter minha visão espiritual por enquanto. Se quiserem buscar proteção, virão aqui por vontade própria. Você também pode conversar com a deusa da terra sobre isso. Eu acredito que ela vai concordar com isso também. Depois de dizer sua parte, Grandar desapareceu no ar. Era provável que ele estivesse começando a trabalhar imediatamente. Roel lembrou-se da conversa que acabou de ter e pôde sentir todo o corpo formigando de excitação. Construir seus próprios seguidores definitivamente não era a tarefa fácil. Mesmo Nora estava apenas herdando as conexões de seu pai, já que as da geração mais jovem ainda não haviam amadurecido. No entanto, o que Roel estava fazendo agora era reunir sua própria equipe. Embora os resultados de construir seguidores e herdar as conexões de um antecessor possam parecer os mesmos, na verdade havia uma enorme diferença entre os dois. Por um lado, a extensão da lealdade estava destinada a ser diferente. Além disso, Roel estava trazendo pessoas que faltavam na casa Ascarte. Era verdade que a casa Ascarte tinha um exército enorme, mas devido às limitações de suas finanças e posição nobre, seu número de transcendentes de alto nível era limitado. Se ele pudesse reunir um séquito de transcendentes de alto nível, isso compensaria a última fraqueza de seus militares. Vou perguntar a Petra sobre isso depois. Seria ótimo se ela tivesse pessoas do seu lado também. Tendo aprendido sobre os benefícios que a presença desses deuses antigos trouxe, Roel começou a fazer alguns cálculos em sua mente. Se eu continuar aumentando a Ascarte House, isso definitivamente se tornará uma camada adicional de garantia para minha segurança. Mas eu deveria fazer um avanço rápido para o nível de origem 4 também enquanto absorvo os transcendentes heréticos. Grandar e Petra eram suas chaves de trapaça, mas confiar apenas em suas chaves de trapaça não funcionaria. Ele precisava aumentar sua própria força também, especialmente no caso de crises inesperadas. O estado testemunha anterior na Frota Dourada foi um desses exemplos. Havia também uma coisa que Roel havia notado devido ao conflito que aconteceu mais cedo. Ele percebeu que a força de Alicia era muito maior do que ele havia estimado inicialmente. Ele sabia que Charlotte e Nora estavam no nível de origem 4, o que significava que Alicia provavelmente estaria no mesmo nível também, já que ela foi capaz de lutar em igualdade de condições com elas anteriormente. Diante desse fato, Roel ficou chocado e um pouco deprimido. Ele achava que Alicia, sob seus cuidados e proteção, não seria mais tão obcecada por poderes transcendentes. Então, foi um grande choque quando ele percebeu que os poderes de Alicia eram realmente maiores do que o detalhado nos olhos do cronista. Como as coisas ficaram assim? De onde vem sua motivação? Roel começou a duvidar de si mesmo enquanto ponderava sobre essa questão. Ele se perguntou que Alicia estava secretamente trabalhando duro em suas habilidades transcendentes porque ela não tinha uma sensação de segurança quando estava com ele. Mal sabia ele que era o contrário. Alicia estava com medo de não ter força suficiente para proteger Roel. E era por isso que ela estava trabalhando até os ossos, treinando duro para melhorar suas habilidades. Eu realmente tenho que fazer uma descoberta em breve. Alheio aos verdadeiros pensamentos de Alicia, Roel endureceu sua determinação enquanto voltava sua visão para o sistema mais uma vez. O evento de comemoração do pagamento da dívida ainda não havia terminado, mas não havia soros inovadores na loja com desconto de 70%. Tendo sido torturado pelos efeitos colaterais de seus feitiços ao longo do último mês,
Roel estava particularmente preocupado em pisar erradamente em sua descoberta. Ele conhecia os riscos severos que poderiam advir de uma descoberta fracassada e estava determinado a diminuir a probabilidade de algo dar errado. O que está acontecendo? A série Lobor morreu? Achei que tem toda uma linha de produtos Lobor até o topo. Vendo que o soro que procurava não estava dentro da Gold Coin Shop, Roel sentiu-se um pouco desanimado. Era sempre frustrante quando algo que se procurava não estava lá exatamente como se precisava. No entanto, enquanto ele estava casualmente navegando pela loja de troca de pontos de afeição, algo chamou sua atenção. Espere um momento, não é isso. Capítulo 210 Conte um sino. Roel estava de olho na loja de troca de pontos de afeição nos últimos anos, pois muitas vezes encontrava coisas que eram benéficas para a governança do feudo de Ascati lá. Se ele tivesse que compilar uma lista de assuntos meritórios que contribuíram muito para o rápido desenvolvimento econômico atual do feudo, a loja de troca de pontos de afeição foi classificada nos primeiros lugares. Dito isto, embora Roel tenha trocado algumas coisas lá, a maioria de suas compras foi deliberada e intencional. Para ser mais exato, ele só comprava coisas que entendia e precisava, como o incinerador, tijolos de madeira e afins. Essas eram coisas que ele sabia que definitivamente poderia colocar em bom uso. Havia itens rotulados com nomes e descrições incompreensíveis na loja de troca de pontos de afeição também, e ele tendia a ficar longe deles. Na escória de suas memórias distantes, ele ainda podia se lembrar vagamente da profunda decepção que sentiu quando comprou um item conhecido como exército de esqueletos de Palbearer. Até saber para que serve, não devo gastar meu dinheiro com isso apóstrofo. Essa foi a lição que Roel deixou dessa experiência. Devido a isso, sempre que ele via nomes de itens abstratos como convênio ou glory e tal, sua primeira reação era simplesmente ignorá-lo, não entender para que esses itens eram usados. Era uma coisa, mas eles tendiam a ser muito caros também. Em sua experiência, ele percebeu que aqueles com nomes abstratos incompreensíveis tendiam a ser ridiculamente caros, custando facilmente centenas de milhares de pontos de afeição. Embora Mina Alicia tenha produzido grandes colheitas de pontos de afeição, ainda assim, ele não poderia simplesmente desperdiçá-lo assim. Felizmente, a popularidade de Roel disparou nos últimos anos devido ao seu trabalho como o bom trabalho que ele estava fazendo gerenciando o feudo. Apenas dando um passeio pela cidade todos os dias, ele poderia facilmente acumular uma enorme quantidade de pontos de afeição. Se ele realmente precisasse de mais, ele poderia até mesmo realizar sessões de Miet Olf e Flord. Em nome, era um evento para reunir as opiniões dos civis e entender suas necessidades, mas não havia nenhuma regra afirmando que um senhor do feudo Proxy não poderia colher pontos de afeição enquanto descobria e solucionava problemas. Enquanto Alicia forneceu individualmente uma grande quantidade de pontos de afeição para ele, a verdade é que Roel já havia encontrado um método ainda mais eficiente. No entanto, assim como o corpo humano pode se abster temporariamente de comida, mas não pode parar de respirar, ele também tinha sua própria filosofia em relação a esse assunto. Posso ganhar pontos de afeição sempre que quiser, mas não posso perder minha ingestão diária de aliciatonina. Devido a essa linha de pensamento, Roel acabou não ganhando tantos pontos de afeição quanto poderia ter. Felizmente, ainda era o suficiente para comprar a maioria das coisas que ele precisava, e ele ainda conseguiu economizar 200 mil em sua conta. Embora 80 mil tenham vindo da explosão assustadora e explosiva de Charlotte um tempo atrás. E hoje, Roel inesperadamente encontrou algo na ponto de afeição loja de troca que chamou sua atenção. Ponto de interrogação sino de proteção. Dores calmantes do sino concedem serenidade. A bênção da proteção confere uma paz. Preço, 500 mil pontos de afeição. Ponto de interrogação desconto mensal. 50% de desconto em produtos selecionados na ponto de afeição shop. Ponto. Sino de proteção. Preço com desconto, 250 mil pontos de afeição. Ponto. Roel ficou muito feliz quando viu este item pela primeira vez. As lojas do sistema seriam renovadas todo mês, então havia uma chance de ele encontrar os soros Lobor na loja no próximo mês. No entanto, ele estava relutante em desacelerar o avanço de suas habilidades transcendentes agora, especialmente depois que ele tomou conhecimento de algumas das ameaças que pairavam sobre ele. Mas depois de um breve momento de excitação, as dúvidas começaram a surgir em sua mente. Será que realmente funcionará? Quão eficaz será? Depois de muita consideração, Roel decidiu obter 2 camadas de seguro. Embora o sino da proteção fosse caro, no momento estava com desconto e mal era acessível para ele. Ele estava mais do que disposto a investir pontos de afeição para sua própria segurança. Ao mesmo tempo, ele também poderia tratar isso como um experimento para itens com nomes abstratos e usar isso como um medidor no futuro. Quanto à outra camada de seguro, era basicamente soro de avanço normal. Soros de avanço sempre existiram no continente Cia, seja na era antiga ou na era atual. Roel estava atualmente sentado no coração do comércio do continente Cia, o próspero Rosa, contanto que ele estivesse disposto a desembolsar o dinheiro. Ele poderia adquirir um soro de avanço de alta qualidade sem nenhum problema. Admitidamente, porém, a indústria farmacêutica parecia bastante subdesenvolvida na era atual, portanto, mesmo que ele comprasse o melhor soro de avanço que existia, sua eficácia provavelmente não chegaria perto da dos soros Lobor. Roel não tinha ideia de como suas camadas duplas de seguro funcionariam, mas esse era o melhor plano que ele poderia apresentar no momento. Tendo-se decidido, ele finalmente se levantou da banheira e desembarcou.
Depois que o incidente de luta foi concluído como um acidente, Charlotte e Alicia foram levadas por seus pais. Embora Bruce e Carter tivessem optado por ignorar o assunto em público para manter os laços amigáveis, isso não significava que as meninas ficariam impunes por sua loucura. Nora teve a sorte de não haver ninguém para dar um sermão nela, mas depois do que aconteceu aqui, ela optou por retornar obedientemente por enquanto. Então, pelo menos por hoje, Roel conseguiu um pouco de paz. De como Roel tomou a iniciativa de assumir a culpa pelo incidente, Bruce conseguiu entender a personalidade de seu futuro genro. Talvez por isso, quando os servos entregaram uma caixa requintada contendo uma garrafa de vidro elaboradamente esculpida, eles não falaram uma palavra sobre o preço. Foi só quando Roel pegou a garrafa e perguntou sobre isso que eles finalmente responderam como tal. Jovem mestre Roel, você é um convidado estimado da nossa casa Sorofia. É uma honra poder atender às suas necessidades durante a sua estadia na Galeria dos 100 Pássaros. Por favor, sinta-se à vontade para perguntar qualquer coisa de nós. Deixando para trás tais palavras, a sorridente empregada se despediu. Roel suspirou impotente. Depois de alguma consideração, ele decidiu aceitar a boa vontade das Sorofias. Pareceria rude e distante da parte dele se ele recusasse sua intenção gentil aqui. Não era como se as Sorofias não tivessem dinheiro de qualquer maneira. Pensando bem, Roel começou a examinar cuidadosamente o fluido transparente dentro da garrafa de vidro. Talvez fosse porque tinha vindo das Sorofias, mas este soro claramente gritava bom de alta qualidade. Era de cor laranja amarelada, lembrando um pouco o álcool. Tinha um leve cheiro delicado que não era muito pungente. Em termos de aparência, foi definitivamente muito melhor que os soros Lobor. Era só que as aparências eram de importância secundária quando se tratava de soros. Roel voltou sua visão para o sistema e olhou para o sino de proteção hesitante por um momento. Muito tempo depois, ele finalmente apertou o botão comprar com os dentes cerrados. Com um flash de luz, o super item que custou 250 mil pontos de afeição finalmente apareceu. Roel pensou que o sino da proteção seria enorme pela descrição, mas era inesperadamente pequeno. Era um pequeno sino preto que tinha uma aparência tradicional. Era aproximadamente metade do tamanho da palma de Roel, permitindo que ele a segurasse facilmente com uma única mão. Apesar de seu tamanho menor, porém, tinha esculturas elaboradas que se assemelhavam a runas. Olhando para aquele velho e misterioso sino, Roel sentiu-se um pouco mais tranquilo. Ele colocou os dois itens na mesa antes de olhar pela janela. Ele finalmente se recuperou de sua deficiência na força vital e do efeito colateral de calafrios ocasionais. Então o único efeito colateral que continuou a atormentá-lo foi sua condição de reanimação de mortos-vivos. Já que esse era o caso, havia apenas uma última coisa que ele precisava fazer agora. Era hora de compartilhar um jantar tão esperado com a pequena Miss Angel.